Olá, crianças! Vamos à nossa aula de hoje? Tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os povos que ajudaram a formar a nossa nação. Quando os portugueses colonizaram o Brasil, eles chegaram aqui de caravelas, como vocês podem ver nas imagens. E quem morava aqui? Isso mesmo, os indígenas. Vamos aprender um pouco da história deles? Bora lá? Como vocês podem perceber, nós temos nas imagens algumas pinturas e instrumentos indígenas. O Seiapori. Seiapori, na língua saterê, significa literalmente coleção de mitos, que são as histórias, mitos e lendas gravados no Purati, remo sagrado e símbolo maior da identidade cultural do povo saterê maié, que tem a forma de bastão e é ornamentado com grafismos que simbolizam o Seiapori. Nesse instrumento estão registradas as histórias tradicionais da nossa nação, ao longo dos séculos. São pintados com as cores branca e vermelha, cores extraídas do barro branco, taguatinga e das plantas urucum e genipapo, respectivamente, cujas tonalidades realçam a importância de cada conto. É um escrito tão importante quanto a Bíblia para os cristãos ou o Torá para os judeus, pois orienta cada um daqueles que buscam ajuda e conselhos. Assim, os Maié o definem como Uroto-Hari, Uroto-Ioti, nosso avô, nosso pai. O livro da sabedoria para ler e para crer. Para entender o significado da vida humana e o significado mais profundo, o de ser Maié. Agora, nós vamos conhecer uma das histórias do Seiapori, a história dos cachorros. Como os cachorros perderam o dom da fala? Quando a gente ouve uma história indígena, elas são chamadas de lenda. Isso mesmo, crianças. Vamos lá? A história dos cachorros. Por que os cachorros perderam o dom da fala? Antigamente, os cachorros falavam como gente. Porém, um dia, depois de levarem um susto, nunca mais falaram. Isso aconteceu quando um homem que tinha 2 cachorros maltratou-os. Os cachorros e o dono deles iam sempre caçar juntos. Para todo lado que ele fosse, os cachorros o seguiam e o aconselhavam sobre o jeito de caçar e pegar os bichos do mato. Os cachorros corriam atrás da caça e entravam nos buracos dos paus onde moravam cutias, mucuras e tatus. Assim, o dono sempre conseguia apanhar a caça. Quem trabalhava mais eram os cachorros, mas quem comia descansado era o dono. E os cachorros, coitados, depois de correrem muito pelo mato atrás dos bichos, apesar de cansados, só recebiam ossos e um caldo ralo de seu dono. Certo dia, o dono dos cachorros quis sair para caçar, mas os cachorros recusaram-se a acompanhá-lo, pois estavam muito decepcionados. Porém, o dono bateu neles e ordenou que o seguissem. Não tiveram outra saída senão obedecer. Já na mata, estavam completamente apáticos. Um dos cachorros tentou fazer alguma coisa, mas ficou somente na tentativa. Outro nem se mexeu, ficou deitado, observando saúba e carieiros que carregavam folhas de maniçoba para o reino dos insetos. Elas fazem isso sem ninguém mandar e comem tanto quanto os outros, pensou. Eu estou certo, não pode ser assim. Bem que merecíamos mais respeito e consideração do nosso dono. O dono, vendo aquela situação, ficou preocupado e disse: o que será que está acontecendo com esses cachorros? Vou já descobrir.
À tardinha, os três tomaram o caminho de casa sem nenhuma caça. Os cachorros vieram atrás, mas não disseram nada ao dono. O dono apressou o passo, chegou bem antes, escondeu-se atrás de uma casola de trepadeiras que descia de uma árvore de carampanã, ubá, e ficou prestando atenção na conversa dos cachorros. Por que você não quis caçar hoje? Porque quando pegávamos muita caça, nosso dono não nos dava nada para comer. Ele pensa que não temos sentimentos. Nunca mais vou ajudá-lo a caçar. Havia muita comida, mas dormíamos com fome. E você, por que não quis caçar? Eu quis, mas não consegui pegar nada. E apesar de estar também decepcionado com o nosso dono, tenho muito medo de apanhar dele outra vez. Depois de ouvir isso, o dono dos cachorros decidiu dar um susto neles. Quando eles estavam passando pela árvore onde estava escondido, o dono saiu de lá com tanta rapidez que os cachorros se assustaram e perderam a fala. Foi esse susto que fez os cachorros perderem a voz, mas eles entendem tudo o que os humanos dizem. Vamos refletir sobre o texto? Com o auxílio da família, leiam, reflitam e resolvam os exercícios a seguir. 1. Leia o trecho abaixo. Já na mata, estavam completamente apáticos. Um dos cachorros tentou fazer alguma coisa, mas ficou somente na tentativa. O outro nem se mexeu. Ficou deitado observando saúba e carieiros que carregavam folhas de maniçaba para o reino dos insetos. Elas fazem isso sem ninguém mandar e comem tanto quanto os outros, pensou. Eu estou certo, não pode ser assim. Bem que merecíamos mais respeito e consideração do nosso dono. O dono, vendo aquela situação, ficou preocupado e disse: o que será que está acontecendo com esses cachorros? Vou já descobrir. Letra A. Pinte de amarelo o pensamento do cachorro e de vermelho a fala do dono. B. Quais os sinais de pontuação foram utilizados em cada um dos casos? Letra C. Por que esses sinais de pontuação foram utilizados? Exercício 2. Leia e responda. Quem trabalhava mais eram os cachorros, mas quem comia descansado era o dono. E os cachorros, coitados, depois de correrem muito pelo mato atrás dos bichos, apesar de cansados, só recebiam ossos e um caldo ralo de seu dono. Certo dia, o dono dos cachorros quis sair para caçar. Letra A. Para evitar repetições desnecessárias, poderíamos substituir o substantivo dono em alguma das frases por outras palavras? Sim ou não? Letra B. E que substituições poderíamos fazer para a palavra cachorros? Então vocês vão usar um pronome, tá? Como sugestão eu coloquei ele, eles. As palavras que estão em negrito, vocês vão estar copiando no caderno e fazendo a troca para não ficar repetindo sempre a mesma palavra, ok? Na atividade 3, observe em cada frase do texto os pronomes em destaque e indique a quem eles se referem. Então, tudo que está em negrito está se referindo a alguém. Vocês vão descobrir e escrever nessa linha abaixo. Letra A. Certo dia, o dono dos cachorros quis sair para caçar, mas os cachorros recusaram-se a acompanhá-lo. Esse lo está se referindo a quem? Letra B. Porque quando pegávamos muita caça, nosso dono não nos dava nada para comer. Esse nos está se referindo a quem? Escrevam aí, ok? E para concluir a aula de hoje, nós temos um questionário com 6 questões que vocês vão estar respondendo
usando como base aquele primeiro texto que eu li sobre os indígenas. A primeira questão: qual o nome do povo indígena que nós estudamos? A segunda questão: o que significa Xeia-Ipore? Terceira questão: como o povo Saterê-Maué contava e registrava as suas histórias? Quarta questão: título da lenda estudada do Xeia-Ipore. Quinta questão: gênero textual. Sexta questão: por que utilizamos o dicionário? Crianças, aquele primeiro texto e o segundo texto, que é a lenda dos cachorros, só é a leitura. Vocês vão copiar no caderno a primeira, a segunda e a terceira questão, que são relacionadas à ortografia, e esse questionário com 6 questões, pergunta e resposta. Na próxima aula eu faço a correção. Se tiver alguma criança que quiser postar a atividade e tiver nítido, eu faço a correção utilizando esse material. Se não, eu pego novamente esses slides e a gente faz a correção, ok? Estudem e até a próxima aula.